Esse agora vai, né? Vamos dar continuidade aí no nosso bate-papo pro MPF, né? Quero ver se vocês estão me ouvindo direitinho, para ver se está tudo certo, para a gente corrigir e não termos mais problemas técnicos, né? Desculpa, eu tive um pico de energia, aí caiu, foi tudo aqui. Obviamente aí cai a internet, vocês sabem muito bem como que funciona isso, né? É só mandar o convite aqui pro André poder entrar rapidinho para a gente dar continuidade. Daqui a pouco o Pedro tá entrando. Aí, ó, agora sim, tá aqui. André. Fala, André. Fala, Fernando. Tudo certo? Apagou tudo aqui em casa, cara. Caiu minha luz, aí voltou, enfim. Pronto, tá explicado. Aí, agora, cara, caiu total. Aí até voltar a internet, enfim, né? Uhum. Pessoal, boa noite, né? Vamos dar continuidade. Eu tava falando até do meu, vamos passar para cá. Deixa eu ver se o Pedrão já entrou, ainda não, né? Você avisou para ele, André, para ele vir Até, no eu acabei MEG? de ligar pra ele, cara. Ele tá atento aí. Ah, talvez ele não saiba que é do MEG, o Fernando. Às vezes ele tá olhando o meu ou tá olhando o seu. Se você puder mandar o convite Tá, aí para ele, já mando. né? Só um pouquinho, então. Vou lá e já volto. Só um segundinho. Beleza, pode ir. É só pedir para entrar de novo. Pessoal, vamos voltar, né? Vou reiniciar o nosso bate-papo. Daqui a pouco o André entra junto com o Pedro. A gente teve, né, sexta-feira passada agora, a eleição da banca para o próximo concurso do MPF. É um concurso que já está no gatilho, né? O edital está para ser publicado. O André vai falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. E é muito importante a gente trabalhar, né, o concurso do MPF de uma forma bem peculiar, porque ele é efetivamente bem peculiar. Para quem faz prova, por exemplo, para Ministério Público, está acostumado com o MP de Minas, que tem suas particularidades, com o MP do Paraná, MP de Goiás, né, que costumam ter provas que fogem àquele padrão usual de concurso de Ministério Público, que muitos de vocês estão acostumados. O MPF, obviamente, é um desses concursos que tem as suas particularidades. Não só pelas matérias específicas, né, que cabem à área federal, mas também pelo perfil da banca examinadora. A gente tem uma banca examinadora que é um pouco mais dogmática, né, foge um pouquinho daquilo que vocês estão acostumados a ver, né, de cobrança simples, de cobrança de básico, às vezes em alguns temas. Vocês podem ter certeza que a gente vai ter uma provinha bem puxada. Tá aí o André de volta, né? André, estava falando aqui do concurso, né, das especificidades, que a gente vai ter aí certamente um concurso um pouco diferente, né, retomando aquele nosso bate-papo, porque a gente tem uma banca que é mais dogmática, né? A exemplo do MP de Minas, exemplo do MP do Paraná, exemplo do MP de Goiás, né? A gente tem ali, mais cedo eu já havia falado dos examinadores de penal e processo penal, né? Ambos com livros publicados, né? Não vou nem falar de direitos humanos, né, André? Isso eu vou deixar para você discorrer mais um pouquinho sobre o pessoal. Para a turma que a gente vai lançar hoje, a gente vai fazer aula específica sobre cada um dos examinadores, tá, pessoal? E o que é essa aula específica? Ó, vamos pegar, por exemplo, o Paulo, né? Processo penal. Qual que é o perfil do Paulo? Como que a gente vai trabalhar com ele? É só o livro? Não, não é só o livro, né? Tem outros vetores ali que a gente tem que trazer, porque senão a gente não consegue poder fechar, né, exatamente como que o examinador pensa. Mais do que o que ele publicou, é como o examinador pensa. Isso é fundamental. Daí nosso Guinness Book, né, André? Esse é o cara, esse é o recordista. O Guinness Book aí, eu brinquei com ele outro dia. O Pedro foi o recordista. No seu concurso você fez a maior nota, né, Pedrão? Fiz a maior nota, né? Desde que o concurso virou, que antes a prova do Ministério Público Federal era com consulta, né? Desde que a prova é sem consulta, que eu saiba, a minha nota é maior, né? Mas tá aí, né? O recorde tá aí. Tomara que seja batido por um dos nossos alunos aí, né? Bom, pessoal, só que vocês estão entrando agora, vocês já me conhecem, né? Já cansaram de ver. André, procurador da República, tá lá no Paraná. Pedro, tá no Rio Grande do Sul, não é não, Pedrão? Sim, Santo Ângelo. Na longínqua Santo Santo Ângelo. Ângelo, no Rio Grande do Sul, né? Tem o Ronaldo também, não cabe todo mundo na live, né, pessoal? A gente está com uma equipe aí grande de procuradores da República também.
justamente porque a gente tem essa especificidade, tem a questão federal que pega demais no concurso, né? Principalmente quando a gente puxa para um lado de, não digo nem tanto de processo penal. Processo penal eu acho mais linear até trabalhar na área federal do que o próprio direito penal. O direito penal foge bastante. Mas a gente tem aí os temas muito específicos para o MPF que a gente tem que trabalhar, né? Questão relacionada, por exemplo, a indígena, o próprio direito, os direitos humanos no MPF tem uma pegada muito mais complexa do que normalmente a gente vê nos concursos de MP. O próprio direito constitucional, eu estou esperando aí uma prova mais, apesar da banca, né? Eu estou esperando uma prova mais dogmática, né? Puxando para o lado de doutrina mesmo. É claro que vai ter jurisprudência, né, de STF, mas não vai ficar naquele feijãozinho com arroz, né? São objetivos da República Federativa do Brasil, que você olha a questão e fala, não, estou super bem. Não é assim que funciona, né? Pedro está aí, tirou a maior nota do concurso dele, o André também passou por um concurso como do MPF, que é pesado pra caramba. Eu vou deixar eles falarem um pouquinho mais dessas particularidades, para depois a gente poder explicar para vocês como que a gente vai trabalhar dentro dessa nossa turma. Vai ser lançada hoje, mas é importante a gente mostrar primeiro para vocês o porquê dessa particularidade, dessas peculiaridades no concurso do MPF. Pedrão, André, com vocês. Quer começar, André? Ou eu começo? Não sei como é que nós vamos fazer. Então, eu acho que assim, vou dar uma palhinha aqui e já passo para você, então, Pedro. Tá. Então, só para explicar assim para o aluno, né? Então, o concurso do MPF, eu sempre digo isso. Bom, o Pedro também fala, né, Pedro? Assim, a gente tem uma boa notícia e uma má notícia. Então, a má notícia é que o concurso é difícil, realmente ele é muito específico, tem especificidades, tem coisa que só cobra com esse grau de profundidade no Ministério Público Federal. Por exemplo, direito indígena, por exemplo, direito internacional dos direitos humanos. Direitos humanos, em outras provas, cai o direito interno, o tratadinho. No MPF, você vai ter jurisprudência das cortes internacionais, né? Com muito mais ênfase do que, eu acredito, em outros concursos. Na nossa época era mais difícil do que o concurso, por exemplo, Instituto Rio Branco. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma boa notícia. Qual que é a boa notícia? É que ele é um concurso que ele tem uma tradição. Então, quando você soma essas duas coisas, que você tem um concurso específico, mas com uma tradição de autores, de ênfase de matéria, o que isso gera? Ele gera um bônus muito grande para quem faz um estudo direcionado para o MPF. E é exatamente a gente fez a nossa turma para te dar esse caminho das pedras. Então, para já dar esse trabalho garimpado, né? A gente já fez esse estudo, já fez esse alinhamento. A tendência, a ideia é passar isso para vocês. A gente teve na semana passada a confirmação de vários examinadores. Então, por exemplo, a gente teve o Augusto Aras, né, que vai cobrar constitucional e metodologia. Então, a gente sabe, o Aras, por exemplo, ele com certeza vai cobrar muitas das demandas em que ele atuou recentemente no STF e também os embates que ele está tendo com o STF. Então, por exemplo, modelo acusatório. E não são poucos, né? Não são poucos. Então, por exemplo, fortalecimento do modelo acusatório. Cara, se você não estiver estudando modelo acusatório sob a ótica constitucional, você pega no dia aí e vai para a praia, entendeu? Nem aparece lá para fazer a prova. Então, direito de proteção internacional foi a Eliana Torrelli, que é nossa colega, e ela atua muito em defesa de indígenas. Então, vai ter aí, com certeza, resolução da OIT, vai ter toda essa parte, que a gente vai ter aula específica sobre isso no nosso curso. Direito eleitoral, então entrou o Paulo Gonet. O Paulo Gonet é professor de constitucional. O que a gente pode imaginar? Com certeza ele vai cobrar aquilo que faz a intersecção, que é eleitoral, que está na Constituição, mas ele também vai cobrar, com certeza, muita jurisprudência do que ele está atuando no TSE. E isso aí eu fiquei muito feliz. Conversei hoje com o professor Guzmão, que vai dar aula para vocês de eleitoral, e ele está fazendo uma varredura espetacular. Assim, ele falou, André, estou varrendo aqui até as declarações públicas do Gonet. Isso, tô correto aqui. Eu estou tentando só... Resolveu? Vamos ver. Não, sim, né? Só você tá com eco. Quando eu falo, não dá eco para mim, não. Tá com eco para vocês, pessoal?
Tá, para mim tá aqui também um pouco. Só quando E você agora, fala... melhorou? Melhorou. Ótimo. Que eu tô Então, baixando aqui. Tudo bem. Até discurso do Gonê, ele tá fazendo a varredura para ver que ele garimpa ali para direcionar bem as aulas. E é um cara super experiente, ele tá há muito tempo no MPF. Então, o que o Gonê vai cobrar? O Gonê vai cobrar o que é intersecção constitucional eleitoral, o que é jurisprudência do TSE e aquilo que é tema caro ao MPF, né? Nessa temática eleitoral. E o Guzmão, ele tá super por dentro de tudo isso daí. Então, a gente tem internacional público e internacional privado o André. E o André, apesar de ser um cara super difícil, ele é professor da USP, tem obras publicadas, mas isso aí ajuda também, essa varredura, porque ele tem já o livro publicado, né? Então você vai no livro do cara. Outro autor que eu ressaltaria, logo antes de passar aí a palavra para o Pedro, que daí já entraria em penal, processo penal, daí acho que vocês sabem, podem falar muito mais do que eu, enriquecer muito mais do que eu, mas em econômico e consumidor, está o Valdir Alves, que hoje é o cara que atua no CAD. Então, o que vai cair? Vai cair muita tutela da concorrência. E o professor que a gente trouxe aí para vocês, ele quando era AGU, ele já foi AGU, ele atuou muito tempo em terceira Câmara, né, comigo, que é a Câmara que cuida de econômico e consumidor, e atuamos em GT de defesa da concorrência, que é um cara que manja muito, mas além de tudo, quando ele era AGU, ele atuou no CAD como AGU. Então, ele está super preparado para ensinar isso, que vai ser a ênfase do Valdir, com certeza, porque ele está no CAD. Então, só passando isso aí a título introdutório, Pedro, fala aí um pouquinho para a gente, enriquece um pouquinho mais nessa área que você Vamos lá, Fernando, então. vão cobrar. A André já falou mais ou menos, né, as coisas que eu ia pontuar, algumas coisas, né? Primeiramente, agradecer a oportunidade aí que o Fernando tá me dando, o convite do colega do André, meu amigo aí de concurso, né? O André destacou a minha nota, mas não falou que ele foi, acho, terceiro lugar, né, do nosso concurso no geral, né, André? Fez uma brilhante. Até a segunda fase eu estava em segundo, mas depois eu perdi muitas colocações na prova oral e título. Aí eu fiquei em sexto. Eu caí por os títulos, né? É. E já cumprimentar aí o pessoal que está assistindo, né? A colega da Bahia aí, muito querida, a Bartira aí, que está fazendo brincadeiras aí conosco aí. Mas vamos lá, pessoal. Bom, como o André já destacou, né? O nosso concurso do MPF, ele é um concurso que cobra as coisas muito inéditas, assim, não é um concurso que cobra aquele basicão, né? Aquele estudo geralzão, né? A gente costuma falar, assim, por exemplo, até quando a examinadora era da doutora Débora Duprá, que se aposentou, com o livro, por exemplo, do Pedro Lenza, que é um excelente livro, mas praticamente não dava para responder nada na prova, né? Assim, ela cobrava a temática que ela gostava. E essa é a tendência do MPF em geral, né? E agora nós temos algumas mudanças na banca, né? Saiu essa lista preliminar, né? E então, o que eu ia dizer já? O André já adiantou algumas coisas, né? Constitucional ficou com o Procurador-Geral da República, né? O doutor Augusto Aras. Eu apostaria muito em jurisprudência, né? Principalmente porque a gente está vivendo um momento político muito conturbado e a PGR tem um protagonismo muito grande nesse momento, né? Eu acho importante saber as decisões do Supremo, saber como é que estão sendo as manifestações da PGR nesse tema. E em matéria de bibliografia aqui, o pessoal gosta muito, né? Que eu vou ler e tal. Eu acho que o curso aí, nesse caso, também do subprocurador que ficou com o eleitoral, que é o Paulo Gonê, que é um estudioso do direito constitucional, de temas constitucionais, junto com o Gilmar Mendes, né? Vamos lá, deixar meio em off assim, mas eu acho que é um livro que seria interessante. Mas ele tem um problema, ele não é tão atualizado em matéria de jurisprudência. Eu acho que ele tem que ter uma complementação com a jurisprudência. Então, seguindo aqui, né, a Proteção Internacional dos Direitos Humanos ficou com a doutora Eliana Torelli, né? Pedro, Oi. Você só me permite só desculpa te interromper, tá? Mas só claro, um parêntese. É que essa tua indicação foi excelente, porque realmente, examinando aqui as manifestações do Dr. Augusto Aras, a gente percebe que o Gonê tem sido o autor mais mencionado a título doutrinário. Claro. Assim. Então, assim, eu acho que assim... Isso é uma coisa, Pedro, eu falo muito, porque isso aí a gente vai trabalhar com vocês na turma, viu, pessoal? É importante destacar isso. Não é só questão
de ter, a gente sempre, eu falo, é sempre importante você ter um material de referência, né, para uma consulta um pouco mais profunda, para uma leitura aqui e outra ali. Mas a gente vai trabalhar esses conteúdos dentro da turma, né? A gente não sabe ainda quanto vai ser a prova. Digamos que a gente tem uma prova muito curta, a gente tem que fazer aquele encurtamento do caminho, né? Aquela coisa, olha, não adianta querer subir os 20 andares do prédio porque você não tem um prédio só para subir. Você tem um de constitucional, de administrativo, penal, processo civil, difusos, enfim, uma série de disciplinas. Então, a gente procura trabalhar com a turma já esse direcionamento específico, com aula, com material. É uma forma de dar uma enxugada. Mas essa perspectiva que o André trouxe para a gente é fundamental. Eu falo assim, às vezes não adianta só ler o livro do cara. Você tem que procurar identificar de onde ele bebe a sua água. Porque ele te apresenta a fonte dele, mas ele mesmo está bebendo em outro lugar. Quando a gente consegue fazer esse raciocínio, a gente consegue antever temas. Então, por exemplo, até que numa primeira etapa, dificilmente vai aparecer alguma coisa muito mirabolante, né? Se vem uma questão, mas numa segunda etapa, a gente tem aí toda uma carga doutrinária que pode ser trazida. Então, quando a gente sabe de onde o examinador está bebendo a sua água, a gente costuma antecipar esses temas para uma segunda etapa. Por exemplo, a gente teve a prova agora no Ministério Público do Rio, um dos examinadores é um dogmático, o Guilherme Martins, publica à torta e à direita, é uma das referências no país no âmbito de contratos digitais. Eu comprei os 2 livros dele, não assusta não, André, mas eu li 2 livros de direito civil, tá, para poder fazer as questões para a turma. E uma das questões que a gente colocou no simulado de segunda etapa era idêntico ao que a gente tinha que trabalhar. Então, assim, quem fez a turma, quem pegou, eu mastiguei e entreguei o negócio pronto. 2 livros davam mais ou menos 300 páginas cada um, enxugando assim aquilo que importava, numa questão e mais meia dúzia de artigos que eu mandei, ou seja, com 50 páginas o aluno conseguiu matar essa questão. A ideia é fazer isso, porque não adianta, gente, imaginar que a gente vai pegar um concurso do MPF e trabalhar em 4 meses, em 6 meses, a gente não sabe ainda quando vai ser a prova, o conteúdo com a densidade que ele precisa, acreditar que a gente faz uma faculdade de 5 anos em 6 meses. Porque o concurso do MPF ele não cobra só a provinha objetiva ali, que tem também a sua questão objetiva, que tem também a sua questão que às vezes está pautada na letra de lei. Não pensem também que é aquela prova que só vem as teorias mais malucas do mundo. Não, não é assim. Mas tem bastante. Então, assim, e como a questão que você erra faz com que você perca ponto no acumulado, é extremamente importante a gente procurar trabalhar essa base, consolidar essa base num material, reforçando com aula e simulado, para poder dar a melhor preparação para vocês. Vamos lá, Pedrão, desculpa aí que eu te interrompi. Não, claro, Fernando, à vontade. Só o seguinte, Fernando, a tela está dividida em 4. Eu não sei se é só para... Não, é porque eu tô no meu e tô no do MEG, é isso mesmo. Tá. Então, prosseguindo aqui, é claro, Fernando, tu colocaste muito bem aí, a gente não sabe o tempo também, Eu estou indicando aqui um livro, de repente, um curso de constitucional, que é gigantesco, e de repente a prova sai daqui a 2, 3 meses, tem um monte de matérias para estudar, Então, assim, é difícil também, é uma indicação, assim, mas não é uma obrigatoriedade, Nós temos que ver também o tempo que o candidato vai ter, que a gente não sabe também, mas a tendência é que a prova saia aqui, dentro de 6 meses, talvez, a primeira fase, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu diria isso aí. Bom, falei um pouco aqui do... Historicamente, vamos lá, vocês têm experiência nisso, historicamente, depois que se aprova um regulamento, que se elege a banca... Menos de 6 meses. Pelo menos meses. 6 meses, né? Menos de 6. Menos de 6 meses. Eu trabalharia com esse prazo máximo. Mas eu acredito que o pessoal que vai fazer o curso e tal já está com alguma preparação, já vem com alguma bagagem, Enfim. Claro. Então, assim, mas será que a gente pode cravar uma prova em março? Antes? Olha, bem possível, ou até antes, Mas... Antes tem carnaval. Fevereiro é mais difícil. Não, eu falo, não é nem por causa do carnaval. Eu falo pela logística do MPF, que tem prova em todas as capitais.
Eu diria que Quando a gente antes, vai para o Nordeste, por exemplo, o carnaval já está começando depois do Réveillon. Então, assim, é mais difícil. Eu já vi uma pergunta interessante aqui, ó, não sei, eu não vi o nome do amigo aqui, ele perguntou nada de Sarmento, realmente. Até a doutora Débora do Prata na banca, ela leu o livro do Sarmento, os pareceres, ele fazia todas as adis dela no Supremo, praticamente, né? Ele era o autor, ela que assinava, evidentemente, mas ele fazia as adis. Então, e as ações do controle concentrado. Então, era essencial ler os pareceres dela. Mas agora, com essa mudança, a prova de constitucional realmente vai sofrer, eu aposto que ela vai sofrer uma mudança. Essa questão das minorias, de matérias muito assim ligadas, por exemplo, a doutora Débora gostava muito do Wittgenstein, jogos de linguagem, essas matérias assim, eu acho que não vem mais. Eu apostaria mais numa jurisprudência assim do Supremo, até por esse momento conturbado que a gente está vivendo, esse protagonismo da PGR, a questão do ativismo, até o André vai lançar um livro sobre ativismo aí, então, tá muito aguardado esse livro aí, promete, né, inovar aí muito no cenário jurídico, assim, é um tema um pouco trabalhado, eu acho, no nosso cenário, e então eu apostaria muito nisso, né, nessa mudança, assim, né, então A gente pode falar, Pedro, que a prova de constitucional vai ser mais linear? Eu acho que sim, Fernando. Eu aposto que sim. Assim, eu aposto numa prova mais linear. Tá? Assim, controle linear no sentido que eu falo assim, controle de constitucionalidade, né, muito forte, buscando de forma transversal ali questão de direitos fundamentais, questão de competência no âmbito da Constituição Federal e as próprias prerrogativas dos poderes. Eu acho que a gente vai ter uma prova muito forte ali na questão da separação dos poderes, de reforço às instituições como o Ministério Público, como o próprio Poder Judiciário, mas também o próprio Executivo. Eu acho que é um tema, assim, que ele pula, né, se o Aras fizer essas questões, né, para mim ele pula, ele salta para fora da prova, né, para você pregar no espelho ali e olhar para ele todo dia. E assim, eu acho que um tema que assim, vai vir, não interessa qual matéria ele vai vir, eu acho que em mais de uma matéria é a questão da liberdade de expressão. Isso aí, hoje em dia no Brasil, liberdade de expressão, fake news, isso aí vai vir, não tem para a segunda fase, para a primeira fase, para oral, eu acho que é um tema que é caríssimo, é um tema complicado, é um tema que não tem uma uniformidade, né? Então, assim, eu acho muito importante esse tema, assim, até tem muitas manifestações da PGR, e até, assim, um método que eu utilizei que funcionava nas provas da doutora Débora Duprá era o seguinte, eu peguei os pareceres dela, né, e junto com o edital também tinha palavras como, agora é uma teoria conhecida, mas teoria do impacto desproporcional, que foi uma das questões da nossa segunda fase, não sei se te lembra, André. O que é a teoria? Sim. Estava no edital. Com o voto do Joaquim Barbosa, não foi? Joaquim Barbosa, isso mesmo. Eu lembro, rapaz. Pra você ver, não sou o constitucionalista, não, mas eu lembro. Então, teve um colega lá que eu conversei depois, que estava fazendo mais MP estadual, ele acabou passando no MP estadual, ele escreveu sobre o princípio da proporcionalidade, ele não tinha nem ideia o que era impacto desproporcional, mas estava nos pareceres da Débora, né? E aí, laboratórios legislativos também, ela perguntava o que são os laboratórios legislativos, né? Então, assim, essas palavrinhas diferentes, é bom o candidato prestar atenção. Algumas estão nos editais, outras estão nos pareceres dos membros, enfim. Então, acho que é importante dar uma pela professora, a procuradora regional, a Denise Abate, que é a esposa do André de Carvalho Ramos, ambos colegas, sobre teoria da margem de apreciação, né? A teoria da margem de apreciação está na Corte Interamericana, está na Corte Europeia dos Direitos Humanos e estava nos livros do André. Se eu não tivesse os lido, não teria nenhuma noção, né? Então, assim, essas coisas no MPF, elas são importantes, né? Pois bem, vamos lá, então. Acho que, assim, proteção internacional de direitos humanos, né? Ficou com a doutora Torelli. Ela é ela atua bastante na área de minorias. Aqui pode vir bastante minorias, principalmente ligadas a decisões das cortes, né? A Convenção 69 da OIT, essas questões assim, né? E aí também ler os pareceres dela, eu acho importante, isso a gente vai fazer, né? Algum apanhado. Direito eleitoral ficou com o doutor
Paulo Gonet, subprocurador, ele atua no TSE também. Tem essa fungibilidade também, né, entre o vice-procurador-geral da República e o procurador-geral da República, então atua no STF também. Então, assim, eu acho que é muito importante prestar atenção na jurisprudência do TSE, né? E eu indicaria como livro base, o que eu utilizei para o meu concurso. Pode parecer assim um livro raso, mas não é, porque ele já está com quase 500 páginas, que é um livro da editora Juspodium, do Jaime Barreiros. Ele tem muita jurisprudência, ele é muito atualizado, ele é muito bem escrito, e não dá para se esquecer que na primeira fase do MPF tem uma questão que a pessoa tem que acertar 15 questões líquidas, no mínimo, senão tu já estás, né, automaticamente eliminado. Por Então, bloco, fazer... né? Por bloco. No bloco, exatamente, no bloco. São 4 blocos. Né? Cada 4 questões erradas anula uma certa. Né? A minha estratégia foi marcar tudo. Eu marquei todas. Né? A pessoa aí tem muitas teorias. Tem teorias matemáticas, tem teorias... Eu acho que o importante é o candidato não ir assim, muito preocupado com isso. Né? Eu vou marcar tudo, não vou, sabe? Mas não ficar pensando nisso, perder tempo assim, não vou marcar, sabe? E não focar no conteúdo em si. Eu acho que isso pode ser um fator que atrapalha, né? Mas depois a gente fala melhor, talvez, sobre isso. Porque, assim, pegando agora, fazendo uma análise assim das últimas provas, o que aconteceu, né? 25º concurso entrou internacional e direitos humanos. Todo mundo fez um estudo, que eu saiba, assim, né? Não fiz o concurso, mas um estudo basicão de direito internacional, direitos humanos. Veio uma prova do doutor Eugênio Aragão aí, que não é mais nosso colega, né? Veio uma prova super complicada. Ele pediu jurisprudência internacional, enfim. Então, fazer o mínimo naquele grupo foi complicado, né? Aí o 26º já manteve mais ou menos o mesmo padrão, e daí teve corte. Aí não bastava fazer 50% de cada matéria. O 27º, que foi o nosso, né, André? Ficou alta o corte, né? Ficou bem alto, né? Sim. Ficou bastante alto, porque basicamente foi a mesma coisa do 26º. Aí no 27º concurso, o que aconteceu? Teve também mudança de banca. 28º, desculpa. O eleitoral veio muito pesado, questões muito difíceis, assim, grandes. E entrou meu grande amigo na banca aí. Sorte de vocês que ele saiu, porque ele sabe muito e ele cobra pesado, com o professor Douglas Fischer, que fez questões muito bem elaboradas, mas questões muito grandes, que exigiam um conhecimento prático, teórico da jurisprudência. Não adiantava decorar a ementa, estava bem difícil, e processo penal é a última prova do MPF, então tu chega lá já cansado, enunciados muito grandes, né? Então, assim, aí já teve esses complicadores, né? Quem fez o corte, quem fez os 50% em cada matéria, passou, né? E acho que o 29º seguiu mais ou menos essa mesma senda, né? Bom, aí seguindo aqui, eleitoral, Paulo Gonet. O que eu ia destacar de eleitoral? O eleitoral é uma matéria que é muito importante, por quê? Porque são 10 questões de eleitoral, né? E essas 10 questões podem ser muito importantes para uma aprovação numa matéria pequena, né? Comparado com constitucional e proteção internacional de direitos humanos, que é uma matéria gigantesca, né? Então, assim, eu acho que esses pontos de eleitoral podem ser preciosos numa primeira fase, né? Então, eu acho que vale a pena, porque a eleitoral tem o mesmo peso de constitucional na primeira fase. Na segunda fase é outra história, né? Bom, tributário e financeiro vai ficar por conta do examinador da OAB, não sabemos ainda quem é, mas também são 10 pontinhos, 5 de tributário, 5 de financeiro, mais ou menos. Acho que aqui é jurisprudência, ler as leis de financeiro, não precisa se aprofundar tanto assim, ler a parte constitucional de direito financeiro. Direito tributário, tem bons livros, aquele direito tributário esquematizado, né, muito bom, mas não tem uma tradição assim de ser uma prova muito pesada no MPF, né? Não matérias muito cobradas, muito pesadas, assim. Aí Pedro? Vamos para econômico consumidor, né? O doutor Valdir Alves, ele está na... Ô, Pedro. Oi. Opa, desculpa, só uma coisa que eu acho importante falar. Às vezes o pessoal pode pensar, tributário, Não. financeiro, mas é que
você não pode perder esses 10 pontos, entendeu? Exatamente. Então, e essa você tem que ir fazer muito ponto para conseguir, Exatamente. porque senão você vai ter que fazer o ponto na matéria muito difícil. Então, essas um pouquinho mais fáceis, você tem que fazer muito ponto, né? para fazer a nota de corte, né? Até porque... É a lógica que a gente fala, né, no concurso. A questão que envolve aquele tema lá, a teoria da ação significativa no direito penal, que é complicado, vale o mesmo ponto que a teoria da atividade que está na literalidade lá do Código Penal. Aí entra a questão da estratégia, né, pessoal? É claro que constitucional, na média do concurso, vai ter um peso muito maior do que um tributário, por exemplo. Isso é inegável para as etapas subsequentes. Mas para uma primeira etapa, que você tem que romper primeiro uma barreira mínima, né, de 15 por bloco, depois uma nota de corte, aquilo ali é muito precioso. Né? Não dá para ficar perdendo ponto ali em disciplinas que, historicamente, não trazem muita dificuldade para obter a pontuação na primeira etapa. Então, não dá para fazer igual a gente faz no MP estadual, que eu falo, por exemplo, MP de Minas, né? A gente tem 10 questões de direito civil e 10 de processo civil. Historicamente, ali a gente tem uma, duas ou nenhuma questão de direito empresarial. É a história de Minas. Na média, a gente tem uma. Aí eu olho e falo assim, vale a pena estudar todas as sociedades, falência, recuperação judicial, tudo aquilo por causa de uma questão? No máximo duas. É algo que você tem que refletir. Né? Porque às vezes o seu tempo é curto. Fala assim, gente, dá uma de teoria da cegueira deliberada ali e paciência. Né? Pelo menos por uma primeira etapa. Na prova oral tem aparecido. Isso é que é o grave, né, do empresarial. Tem aparecido algumas vezes aí na prova oral. Mas na primeira etapa não tem muita cobrança. Então eu falo, tá apertado de tempo? Você vai ter que abrir mão. Né? Não dá para você subir todos os prédios de todas as matérias. Aí você vai fazer a escolha. No MPF é mais difícil de fazer isso. Porque você pega, por exemplo, 10 questões de tributário, 10 questões de eleitoral. Eu posso dar o mesmo exemplo de eleitoral aqui em Minas. Na eleitoral costuma ter aí uma, duas no máximo. Quando tem. Entendeu? Porque ele está dentro do grupo que é constitucional administrativo, legislação institucional do MP, que sempre tem uma, e tributário. Então, assim, e são só 20 questões. Então, no universo de 20 questões, historicamente, a gente tem ali 16, 17 envolvendo direito administrativo, uma de tributário, uma de eleitoral e uma de lei orgânica do MP. No MPF, aí dá para você abrir mão. No MPF não dá para fazer isso. Com 10 questões de 25, são 25? De 30. 30, né? De 30, é um terço da prova. É impossível de você fazer isso. É impossível. E até pelo como o André estava destacando, pelo tamanho dessas matérias, né? Menor, mais fácil. Então são pontos muito valiosos, assim, né? Que não dá para perder. Bom, continuando aqui, Econômico Consumidor, ficou com o Dr. Valdir Alves. Ele trabalha é um dos coordenadores da terceira Câmara, né? Dá para dar uma olhada nos enunciados da terceira Câmara, eu acho que é importante, assim, né? Alguma coisa que ele tem escrito, mas eu apostaria também, assim, como consumidor, assim, eu acho um excelente livro também, o da Juspodium, do Leonardo Garcia, porque ele traz toda a jurisprudência, ele é a lei comentar, é a lei, né, do Código do Consumidor, com jurisprudência, e tem algumas outras leis menores ali junto, muito atualizado, muito bom, né? Eu, na minha prova, a nossa prova não estava mais tranquila, mas eu gabaritei consumidor, eu li só esse livro dele, li várias vezes, né, grifei e tal. E em econômico eu destacaria a lei do CAD, né? Proteção à concorrência. Acho que é muito importante ler a lei, a letra fria da lei também, né? Saber bem assim os pontos, assim os conceitos, né? A parte da Constituição, direito econômico constitucional, direito constitucional econômico ali, aquela parte ali é muito importante, né? Alguma coisa de mineração, às vezes pedem. Então, assim, são matérias pequenas, mas são esses 10 pontos que não dá para perder, né? Aí, nos direito civil, nós não sabemos ainda quem é o examinador, né? Tradicionalmente, era o mesmo de processo civil, que era a doutora Sandra, ela saiu da banca. Direito civil realmente é um problema, porque direito civil, para quem faz concursos federais, né, tem coisas que
que estão no edital podem cair, caem às vezes, mas direito civil é gigantesco, talvez seja a maior matéria de todas, né? E aí eu acho que assim, são 10 questões, né? Eu acho que é importante pegar pelo menos a parte geral ali do código, até o início ali da parte de contratos em espécie, né? Ler um bom manual desses completos, assim, com toda a matéria, acho que é válido também. É o inverso do MP estadual. No MP estadual a gente pega, prioriza parte geral, família e sucessões. Né? Família e sucessões para o MPF não, pelo menos assim, no dia a dia não é aquilo que vai pegar, né? Não. Então, certamente, responsabilidade civil. Não, mas a lógica é prioridade parte geral, responsabilidade civil, direito das coisas para o MPF vai ser importante, entendeu? Direito CA, direito das coisas vai ser importante, e a parte de contratos e obrigações. Foge um pouquinho a lógica, né? Mas também não costuma aprofundar demais, né? É porque é o que o Pedro disse. O direito civil é o fim do mundo, né? A gente não sabe nem onde ele termina. Ele começa com você nascendo e termina com você morrendo. Pensa quanto tempo isso leva para acontecer. Então, é o mesmo tempo que a gente leva para estudar direito civil. Aí, então, assim, eu acho que direito civil é um mar gigantesco, né? Dá para ler essas coisas, mas assim, a doutora Sandra era muito imprevisível em direito civil, ela perguntava coisas muito inéditas, assim, né? Na nossa segunda fase, né, André, ela, não sei se tu lembras, ela perguntou a diferença entre sistema e ordenamento, que era... Aí eu... Orlando Gomes? Aí eu não, era Norberto Bobbio, eu citei Kelsen, e acabei tirando uma nota boa, mas eu confesso que eu não peguei e fiz assim meio na... vou ter que botar alguma coisa aqui, assim. Então, coisas bem assim, né? Mas em processo civil ela focou muito na jurisprudência, né? Ela focou questões bem complexas, né? De jurisprudência do STJ, que ela atuava no STJ, a peça foi dela. E aí, entrando aqui em processo civil, né? Tu fizeste, né, André, aí um levantamento do examinador, né? Cara, estamos fazendo. O Marcelo Alves, ele fez o mestrado dele aqui no Brasil, depois ele fez o doutorado dele no King's College, e ele escreve muito sobre atualidades, enfim. E estamos fazendo um levantamento bem profundo aí sobre toda a produção dele, mais voltada para o processo civil, né? Então, estamos escaneando aí. Mas ele é um cara que gosta muito daquilo que é cutting edge. Então, o que é, digamos, está na crista da onda. Então, a gente vai ter, eu acho que nesse caso aí vai ser linear com os MPs estaduais ali. Então, você vai ter processo estrutural, esse tipo de questão, né? Processo de tutela coletiva, enfim. Mas estamos fazendo o levantamento dele. Eu sei que ele atua na tutela coletiva, né? Então, claro, tutela coletiva é indispensável, né? Indispensável, não adianta. Tutela coletiva tem muitos muito bons livros, né? Aí do professor Arenhardt, que era uma das apostas para ir na banca, mas no fim não foi escolhido, né? Mas deve influenciar, né? A bibliografia dele deve influenciar de todo modo. Essa colega, né? Muito bem colocado. Eu acho que essa questão do processo estrutural está muito, muito na moda, digamos assim, né? Processo estrutural, o que é processo estrutural, como é que funciona, o que não é processo estrutural, acho que é um tema bem importante, assim. Mas aí também, eu acho que é estudar na jurisprudência, focar na tutela coletiva, né? Pegar um bom manual aí, Daniel Assunção, tem muito bons manuais hoje em dia, né? De processo civil. Eu acho que autores clássicos, né, eles têm o problema de não trazer jurisprudência no corpo, né? E eu acho que isso é um problema, porque esses autores assim, tipo o Fred Didier, o Daniel Assunção, eles trazem a jurisprudência já junto com o texto. Isso é muito importante, atualizadas, né? E se tu pega uns autores mais clássicos, assim, eles não têm isso, então isso poupa algum trabalho, né? Bom, seguindo aqui, internacional, eu acho que é o que está mais mapeado, né? Porque é o professor André de Carvalho Ramos, ele tem uma vasta bibliografia, né? Já era a prova feita pela professora Denise Abad, que é a esposa dele, cobrava o que estava nos livros dele, que realmente são muito bons mesmo, né? O edital é praticamente o livro dele, se for comparar.
Então, acho assim, pelo menos, se não der tempo, assim, ler o livro que é o curso dele de Direitos Humanos, né? E se der para ler o processo internacional de direitos humanos também, eu acho que seria bem válido. Embora ele tenha ficado com a matéria de direito internacional, né? Mas eu acho que a tendência é ele puxar para os direitos humanos, porque ele não tem um livro de direito internacional público, né? Eu acho que não vale a pena ler um livro gigantesco de direito internacional público, por exemplo, né? Mas aí vai de cada um, né? Penal ficou com o professor Arthur Gueiros, foi nosso examinador também, né André? Perfeito. Ele tem o livro de penal dele, né? Que é parte geral e parte especial. Não tá, acho que é 2020 a última edição, junto com o professor Japiaçu. O Arthur, ele gosta também de puxar bastante. Ele tem um livro sobre extradição, ele gosta dessa questão de direito penal internacional também, né? Ele pode vir nessa temática. Mas como ele já tem o manual com toda a matéria, eu acho que fica bom de estudar por ali, claro, sempre se atualizando na jurisprudência, STF, STJ, isso em todas as provas. Aí, processo penal, acho que aqui a gente vai ter um giro de 180, vai ter uma volta de 180 graus, né? Porque entra o Paulo Queiroz, que é um cara que é mais ligado à área, bem ligado à área acadêmica, mas ele é mais ligado ao direito penal. Só que ele tem um site em que há vários textos de processo penal. Ele tem um livro de processo penal, não é um curso, mas é um livro... eu aposto muito na temática assim, de princípios, temas mais teóricos. Ele tem muitas publicações, né? Eu acho que vai ser uma prova que vai fugir, vai mudar, assim, não vai ser bem o perfil que era quando era o Douglas Fischer, né? Aí, bom, eu acho que assim, numa análise preliminar dos examinadores, assim, do que a gente tem, assim, de fazer rápida, é o que dá para trazer aqui, né? Tem o Ronaldo, improbidade, por exemplo, é um tema extremamente forte, né? Para a prova inteira, né? Para a prova inteira, tanto que o Ronaldo está fazendo 4 aulas assim, bem completas para a gente sobre improbidade. Estava até aguardando terminar o julgamento do Supremo para a gente poder já colocar essa aula, né? Para entrar tudo bem atualizadinho. Certamente é o grande tema, né? Para as provas do Ministério Público hoje, porque a improbidade administrativa, querendo ou não, ela pode ser cobrada na parte de direito civil, tem responsabilidade ali, tem questão do dano, no direito administrativo puro, em direitos difusos, em direito constitucional, pode se estabelecer um paralelo ali com o direito penal, né? Eu pergunto hoje se o direito penal tem última ratio ou se é improbidade administrativa, né? É mais fácil condenar. O estándar probatório exigido para condenar no penal hoje é menor do que o estándar probatório para condenar na improbidade administrativa, onde eu tenho que ter o dolo elevado à 15ª potência, né? E onde ele, no final, realmente, fui eu e eu queria mesmo. Está faltando é isso, né? Então, assim, é a pauta hoje no âmbito de concurso de Ministério Público. E o MPF não vai ser diferente, né? Fernando, até nessa parte, administrativo ficou com o Humberto Jacques, que também é subprocurador, foi vice-procurador-geral da República. Ele já há algum tempo atua, né, nos tribunais superiores e é um cara bem prático, assim. Então, com certeza, ele vai focar nessa temática por ser uma temática que está muito, muito em voga na jurisprudência atualmente. E realmente o Ronaldo está fazendo um trabalho, assim, eu acho que ímpar, sem igual na atualização e aí nessa parte de improbidade, né? Muito bom mesmo. Improbidade. São temas que a gente não tem como fugir dele, né, pessoal? Eu falo, mesmo sendo o MPF um concurso que tem as suas particularidades, não é tão diferente assim de um concurso do MPE, como é do MP de Minas, como é do MP do Paraná. O que a gente tem de diferente, basicamente, são as disciplinas próprias, né? Você pega um direito internacional, que normalmente não é cobrado em MP estadual, você tem um tributário com número maior de questões, você tem eleitoral com número maior de questões, humanos com número maior de questões, mas no final, no fringir dos ovos, digamos assim,
aquele núcleo raiz, né? Penal, processo penal, constitucional, administrativo, o processo coletivo, o civil, processo civil, não destoa muito. Né? O destoa é o examinador, não é o MPF. Eu já vi prova de penal do MPF muito linear, já vi prova de constitucional do MPF muito linear. Compensação, já vi provas assim, daquelas de arrancar o cabelo. A gente teve o MP do Paraná, se eu não me engano, em 2016, se eu não me engano, o examinador era o Marco Aurélio. Cara, a hora que eu olhei aquela prova, depois você dá uma olhada, André, eu quase caí de costas. Eu falei, isso aqui não é prova nem de doutorado, extremamente complexa, extremamente dogmática. Você vê essa de 2016? Eu fiz recentemente aqui em casa, realmente muito difícil. Exato, assim, é claro que a pessoa que está no meio de direito constitucional consegue resolver bem. Agora, o concurseiro, né, vamos falar assim, ele não está só no meio de direito constitucional, ele está no meio da confusão. Né? O concurseiro está ali, é aquele cara do Tinder que curte 20 mulheres e de repente ele tem que conversar com as 20 ao mesmo tempo. 20 matérias diferentes, gente. Não, é aquela coisa, não dá para você dedicar muita atenção para lá ou para cá, não, porque é aquela coisa, faz o básico aqui, senão, meu amigo, você não vai longe. Funciona mais ou menos assim. Né? Eu falo, quem faz mestrado, doutorado, a lógica é dessa, né? Num doutorado, por exemplo, você sabe muito de um recorte muito pequeno. Você pega um olho ali e foca naquele ponto específico. No mestrado, você já dá uma amplitude um pouco maior sobre um tema. Para o concurso, não tem como você aprofundar desse jeito. Então, você tem que ter uma bagagem boa, né? Você tem que ter uma história, uma base bem construída e ir trabalhando de acordo com a banca. Era o Douglas, examinador, por exemplo. A gente sabe que o Douglas Fischer trabalha em jurisprudência há muito tempo. Então, me parece mais tranquilo trabalhar quando você tem uma linha, né, que te sinaliza, apesar da complexidade da jurisprudência que a gente tem hoje. Agora, quando entra, por exemplo, o Paulo Queiroz na banca, a gente tem um dogmático numa linha diferente. Né? O Paulo, ele não é aquele tipo de cara que dá ele não tem muita preocupação com a jurisprudência. Ele vai querer saber se o candidato consegue pensar sobre a perspectiva do direito penal, no caso dele agora, processo penal. Então, o que o Pedro destacou é muito importante. Questão de princípios, né? Eu falei ali mais cedo de estándar probatório, certamente é um tema muito forte. Ele vai buscar núcleos de base dentro das disciplinas. O Paulo não para. É claro que pode ter uma questão de um julgado aqui e outra ali. É difícil também da gente não ter, né? Mas eu não acho que é o que vai preponderar. Então, para quem está fazendo, né, se preparando para o MP estadual e quer enfrentar o Ministério Público Federal, tem que ficar esperto, porque a gente vai trabalhar em cima da banca. Não tem condição da gente trabalhar assim, vamos trabalhar o direito internacional todo. Não. Dentro do tempo que a gente tem, das aulas que a gente vai gravar, quais são os pontos quentes em direito internacional, por exemplo, a gente trabalhar? Né? No âmbito do direito penal, o que chama atenção? No processo penal, no constitucional? E a ideia de fazer uma turma voltada para a MPF é justamente trabalhar isso, né? Pedro tirou a maior nota da primeira etapa. Vocês podem perguntar, o Pedro está aí, ele vai dar o testemunho dele. A gente não consegue um resultado desse trabalhando tudo da mesma forma. Não tem como você fazer isso. Né? Você já tem uma bagagem, de repente você percebe o examinador gosta disso, o examinador gosta daquilo, e você mira naquele ponto. É claro que você pode mirar e errar, faz parte do jogo. Mas, historicamente, isso funciona, e funciona muito. Então, se você trata uma disciplina que tem uma complexidade muito grande, da mesma forma que você trata uma disciplina que tem uma complexidade menor, mas tem um número de questões igual, estrategicamente você está errando. Você está cometendo um erro ali de gastar energia da mesma forma. É processar o usuário de drogas, o artigo 28, gastando os mesmos recursos do que você gasta processando, por exemplo, no artigo 33, um tráfico. Essa é a lógica. Né? Aonde você vai gastar mais energia? No traficante ou no usuário? Quando você consegue identificar isso, fica mais fácil. E é o que a gente já vai levar para a turma, né? A gente já está o quê? Deve estar com as 25 aulas gravadas já, André, somando
As suas, as minhas, do Ronaldo. Por Olha, aí, não sei né? ainda, mas já tem algumas aí, já temos algumas. E o resto já está É, tudo já no deu. calendário, né? Ó, o Pedrão caiu. Já estamos com o calendário do que falta, né? Já, a gente abre tudo com o calendário para o aluno ter uma boa previsão. Então tá bem redondo o curso. Pessoal, a gente vai fazer 16 rodadas de conteúdo, tá? Claro que dentro de cada rodada a gente vai procurar trabalhar os temas, né, de cada grupo, para poder facilitar, porque seria mais prático para a gente, por exemplo, fazer a primeira rodada é direito penal e processo penal. Mas não adianta você conseguir tirar 30 em direito penal e processo penal e se você chegar lá no grupo de constitucional e não conseguir seu resultado. Então a gente vai procurar trabalhar dentro de cada grupo, dentro de cada rodada, pelo menos um grande tema dentro de cada grupo. Então a lógica é que dentro dessas 16 rodadas, é mais ou menos uma rodada por semana, né? Eu preciso ver, né? Eu estou esperando um pouquinho para finalizar esse calendário, justamente para eu poder. Estou aguardando ver se sai mais alguma notícia de data de prova. Eu estou postando prova em março. Eu acho extremamente. A gente já está no final de setembro, no final de agosto, praticamente início de setembro. Aí a gente tem eleição mês que vem, as coisas complicam. Querendo ou não, dá uma bagunçada. A gente tem depois recesso de final de ano, mês de janeiro, que é mais difícil, e logo depois, em fevereiro, a gente tem carnaval. Qual que é o problema? O MPF ele faz prova em todas as capitais. E você conseguir logística para todas as capitais, eu brinquei do carnaval no Nordeste, mas não é brincadeira, não. É mais difícil de conseguir espaço físico. Não é que não tem gente para trabalhar de forma alguma, é porque é mais difícil. Hotéis estão lotados, principalmente agora, né? A gente está, torço eu, não é? No final de uma pandemia, né? Vai ser talvez o primeiro grande carnaval pós-pandemia. Então tem muita gente aí que está com energia acumulada de 2 anos e vai querer ir. Então assim, vai ser difícil de achar local, passagem aérea, vai estar tudo muito caro. Então é muito mais tranquilo para o MPF programar uma prova dessa ali entre Carnaval e Semana Santa do que querer fazer isso correndo. A necessidade é grande, né, André? Esse que é o ponto. Sim, estamos já há algum tempo já sem ter as provas, sem ter prova, sem ter concurso. Também acho que a atual gestão quer fechar o concurso, né? Eles querem pelo menos fazer pelo menos um concurso. Então, enfim, eu apostaria até, estou mais otimista do que você, hein, Fernando? Vamos ver se eu vou errar aí. Eu acho que vai ser antes de março ainda. Ah, tomara. Eu estou programando, a minha programação inicial é de fazer a turma em 4 meses. Então, vai começar mais ou menos no mês de setembro. Então, seria outubro, novembro, dezembro, janeiro. Que eu acho difícil. A gente até pode ter prova em janeiro. Final de janeiro ainda dá para fazer, né? Aí, alguém acabou de falar, intenção de provas até dezembro, né? Eu acho difícil, muito difícil, porque só de publicação de edital e inscrição são 60 dias, essa brincadeira, né? Publica inscrição, no mínimo 60 dias para a prova. Se esse edital for publicado, por exemplo, amanhã, a deadline seria no mês de novembro. É difícil de fazer porque tem feriado. Né? Não sei. Tomara que seja. Que se for, a gente consegue. Já estamos com grande parte pronto, né? Para a gente não teria problema. Sim. Mas eu estou esperando um pouquinho mais para frente. Primeiro que, assim, tem vários concursos no âmbito dos estados. Você tem que conciliar uma data que você não tem um grande concurso no mesmo dia, porque corre isso principalmente nos grandes centros. Né? Senão você não consegue local para fazer a prova. Não é tão simples assim, não. O MPF é muito mais trabalhoso nesse aspecto do que, por exemplo, o MP de Minas, que vai fazer prova agora dia 9 de outubro, que a prova é em BH. Então, você fecha um local e pronto. O MPF, você tem o Brasil inteiro. Não é tão simples assim, não, tá? A gente falou que Brasília só funciona até semana de dezembro. Eu não falei nada, mas eu vou fazer igual o Conrad Reis, de acordo. A figurinha de WhatsApp, né, que a gente tem. Andrezão, 16 rodadas, 60 aulas, 4 simulados. Você acha que se o pessoal pegar firme e agarrar, consegue chegar bem na prova?
Ah, com certeza. A ideia também, claro, né? A gente está contando pegar o aluno já quente, né? Aquecido, cara, e dar aquela lapidada, realmente para o cara dar aquele pulo, aquele salto ali de pontos e conseguir vencer o mínimo dos blocos e o mínimo da prova como um todo, né? Então, sim, com certeza o curso está bem adequado, tá? Para quem quer, ele está bem direcionado e aí estou confiante que quem levar a sério com certeza vai ter um resultado bem interessante. Concurso como MPF, gente, não adianta. Os grandes concursos, né? Não é só MPF, não. Os grandes concursos exige uma bagagem mínima do candidato. Né? Ninguém vai chegar e falar assim, eu estou há 10 anos sem estudar e quero virar procurador da República. Não é assim. Não vai ser com 2, 3 meses que você vai, né, transformar 10 anos de inércia numa atividade produtiva a ponto de te levar para uma segunda etapa. Até ir para uma segunda etapa, se você for esperto para fazer prova, você pode até conseguir. Mas romper o concurso como um todo é difícil. Né? Então já é um concurso que naturalmente tem um público muito próprio, né, que faz o MPF. Você se lembra, André e Pedro, quantos inscritos no último concurso? Já. Não olhei, eu até comentar contigo, Fernando, em matéria de prova difícil, a prova mais difícil que eu já vi na vida, eu não sei se chegaste a dar uma olhada, foi a do 24º de Constitucional, que foi o professor José Aderso que fez a prova. É uma prova aqui, assim, né? Essa prova foi Leite assim, Sampaio. Era conhecimento assim de mestrado, coisas assim, eu nunca vi igual. Até hoje, assim, se a pessoa pega e tenta procurar as respostas, muitas coisas ali não tem nem onde achar, né? Nem nos livros dele, nem... Essa foi uma prova que realmente muito difícil, assim, ela passou de qualquer limite de dificuldade. Às vezes acontece, eu falo, às vezes tem um examinador que ele erra às vezes na mão, né? Não é que ele está indo lá para ferrar alguém, não é isso não. Ele erra, ele faz uma prova mais difícil, entendeu? É muito comum a gente ver às vezes uma prova que segue uma linha, aí de uma hora para outra você tem um pulo gigantesco, né? Muda a chave da prova. Por quê? Mudou o examinador. É outra cabeça, é outra estrutura, é outra forma de ver o mundo, é outra forma de ver o direito, né? Tem outras prioridades. Né? Eu, por exemplo, se algum dia eu for examinador, eu tenho uma tendência mais do que natural a buscar doutrina no sentido de buscar o pensamento do candidato. Eu não estou preocupado se ele sabe os requisitos do SURSI, do livramento condicional. Eu não estou preocupado com isso. Isso aí na hora da prática, lá no dia a dia, é o feijão com arroz que ele vai pegar. Eu quero saber se ele consegue raciocinar sobre a ótica do direito penal, do processo penal. É uma forma de se ver. Né? A gente vê concurso, às vezes, que o examinador cobra lei seca de cabo a rabo, chega na segunda etapa, cobra o que está no manual básico, chega na prova oral, pergunta também o básico, e deu, passou. Está certo, está errado? Não dá para falar quem está certo e quem está errado. Né? A questão muda de acordo com o perfil do examinador. E a gente tem que, sabendo disso, tem que também dançar conforme a música. Diga, André. O número de inscritos não é tão assustador assim, não. Gira em torno de 7 mil, mais ou menos. Porque realmente é um público mais... assim... um pouco... Vamos colocar... É um público também um pouco próprio, né? O público que procura o concurso do MPF. Eu acho que dessa vez estoura os 10 mil, viu? Boa. Porque a gente vai tá tendo um fenômeno agora um pouco diferente. Se a gente voltar, por exemplo, para 2018, 2019, antes da pandemia, o candidato ele fazia prova praticamente todo final de semana. Você tinha passagem aérea barata, né? Era mais fácil ele deslocar, conseguir fazer a prova. Hoje as passagens estão extremamente caras, a inscrição está mais cara, a hospedagem está mais cara. Se ele estava mais ou menos, antes ele ia, quem sabe? Agora ele não vai. Porque a gente pega, por exemplo, eu vi alguns alunos comentando, prova do MP do Pará, se não me engano, dia 15 de janeiro. R$ 3.500 de passagem aérea. Né? Um comentou lá, não sei se vai estar isso mesmo. Mas o fato é caro. Você não vai jogar deixa eu ver ali, testar alguma coisa. Não sei, quem pode, quem tem condição, né?
mas a maioria não tem. Então, esse pessoal está deixando de fazer essas provas. Está procurando fazer mais próximo, né? Menos concursos. Então, acho que vai mudar um pouco. Agora, o MPF dá essa oportunidade para todos. Porque como você tem prova em todas as capitais, fica mais fácil de fazer. Então, assim, ele não vai ter um deslocamento aéreo, ele vai ter, quando muito, uma hospedagem. Né? Então, eu acho que a gente vai ter aí um número muito maior de inscritos do MPF. Né? Eu estou esperando por esse cenário. Tá? E também, Fernando, o Vander aqui comentou, é verdade, como está tendo bastante concurso de TRF, e é relativamente mais simples adaptar o estudo, também eu acho que isso aí deve chamar um número razoável de inscritos. Inclusive, depois desse concurso do MPF, a gente vai abrir turma aqui para o TRF também, né, Fernando? TRF. Não, a ideia de abrir o MPF agora foi justamente para poder entrar de forma definitiva no cenário dos concursos de área federal. Né? Eu sempre trabalhei muito na questão da área estadual, eu não tinha ainda partido para esse concurso de área federal, eu não tinha conseguido formar uma equipe, porque eu não vou lá encarar, fazer estudo de banca de todo mundo numa área federal, que não é uma área que está no meu dia a dia. O penal, o processo penal, eu consigo fazer, né? Troca ideia com um aqui, com o procurador da República, você consegue. Agora, em todos os grupos, eu não consigo trabalhar dessa forma. É diferente, né? O meu métier é outro. Eu vi o Pedro falando de direito do consumidor, eu falei assim, aí eu estou em casa, né? É minha promotoria, já tem muito tempo que eu estou nela, então eu estou em casa, mas eu não estou em casa, por exemplo, para mexer com direito financeiro. Eu não estou em casa para mexer com a ordem econômica com o grau de profundidade que precisa para o MPF, que tem a conexão com o direito do consumidor, mas é diferente, né? Você tem as particularidades ali da disciplina. Então, agora, quando eu conheci o André, falei, André, vamos montar uma equipe, vamos trabalhar assim? Porque a ideia é fazer uma para depois tocar. Não é fazer o MPF só para fazer o MPF. Né? Até porque a gente tem muito mais concurso de TRF do que concurso de MPF. Né? A gente tem um MPF e a gente tem hoje 6, né? 6 TRS, foi recém-inaugurado agora o TRF de Minas, né? Tem 2 semanas que foi inaugurado. Perfeito. Então, assim, a ideia é isso. Né? Então, assim, todo esse trabalho que vai sendo feito, é claro que, por exemplo, o núcleo de base ele se mantém, e aí é trabalhar em cima de perfil de examinador, que é o que me diverte mais nessa área de concurso. Eu adoro, por exemplo, tá lá o André está publicando o livro dele de ativismo judicial, o André é examinador, por exemplo, de um concurso. O tesão disso, para mim, é ler o livro do cara e ver para onde que ele vai levar, o que ele pode cobrar ali. Né? Por isso que eu não gosto, por exemplo, de banca CESP. Né? A CESP é linear. Eu sei que ela vai cobrar sempre. Mas não tem que... De onde o cara vai vir? O dia que derem o nome do examinador, pode ser CESP, pode ser FGV, pode ser FCC, pode ser a banca que for. A gente tem um indivíduo, né? A gente tem a personalização. Inclusive, um dia eu ainda quero abrir um PCA no Conselho Nacional aí, porque essas bancas que tem esses... tipo assim, banca contratada que não tem... O André vai saber falar. Que não divulga o nome do examinador. Né? Como é que eu sei se tem impedimento ou não, André? Me fala. Como é que a gente descobre? Você fala, tipo, banca CESP? Você não sabe exatamente quem é o cara? Não solta, não divulga. Sim, sim. Inclusive é sigiloso. Como é que eu vou saber se tem impedimento? Quem me garante que o sobrinho do cara não está fazendo a prova ali? Não, realmente. Eu acho que eles assinam. Eu tive um amigo que foi examinador de prova CESP. O cara, ele não podia nem falar para os outros que ele era examinador enquanto ele era examinador. Mas ele preenchia lá um negócio que ele declarava Sim. que não tinha nenhuma incompatibilidade, entendeu? E o portal da transparência, André. Não adianta ele declarar internamente lá, eu declaro para você que não tem impedimento nenhum. Fica lá entre os dois. Pode isso? Verdade. É questão da transparência. É controle da administração pública. Isso para mim é uma coisa assim, olha, a pessoa tem que saber, porque tem às vezes ali, às vezes ele nem sabe que tem. E aí? Salvar o Fernando. Vamos provocar lá um dia? Vamos. É porque assim, o legal disso é você poder mexer com banca, né?
Sim, Saber sim, o que, sim, que o examinador pensa. Isso é que é legal. Pessoal, vamos lá, né? Já são quantas horas, Andrezão? 9 horas já? Por aí, né? 9h20 já. Pessoal, turma vai, se já não entrou ainda, deve estar entrando no site, tá? A gente vai começar, eu não sei se é dia, eu tenho que conferir, não sei se é dia 15 ou se é dia 12, enfim. Agora, na primeira quinzena de setembro, a gente já começa a turma mesmo, né? A gente precisa desse tempinho para poder formatar o material, para poder finalizar algumas aulas, né? Já para soltar um primeiro bloco de aulas imediato para vocês. Uma turma que vai ter 16 rodadas, vão trabalhar todos os grupos, vão trabalhar com 4 simulados nessa turma, tá? É muito importante poder fazer o treino para a prova, principalmente porque tem essa particularidade, né? Erra que a cada 4 questões erradas você vai perder uma, né, André? Isso. Tem que treinar isso. Eu sou adepto do responde tudo, igual o Pedro fez, tá? Eu tenho essa teoria também, mas né, eu já vi gente que adotou outra linha e deu certo também. Né? Por exemplo, a MP de Santa Catarina tinha também, no último concurso, teve isso muito pesado lá, a conta mirabolante para você chegar. Falei, gente, tem hora que... Porque lá é 1 por 1, né? Quando é 1 por 1 é mais difícil, aí você tem que fazer essa gestão de risco. No MPF, eu por exemplo, aconselho a partir para cima. Né? Eu também. André, Eu também sou da filosofia. vamos continuar falando de MPF, né, durante a semana também. Pessoal, tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, pode mandar para o André, pode mandar para o Insta do MES também, que eles passam para a gente. Tá? A turma tá para começar. Vamos fazer um trabalho bem diferente, tá, para esse MPF, do jeito que precisa ser feito. No último, eu nem pensei em abrir turma, porque não tinha a menor condição de produzir um material de forma tão rápida. Agora a gente já está conversando sobre MPF, já tem uns 3 meses, né, André? Já tem uns 3 meses mais ou menos que a gente já está com a equipe formada, que a gente já está com produção de material, que a gente já está com gravação de aula. Então, assim, a gente já tem um volume grande para poder iniciar. Né? E depois que começa, a gente dá sequência, é só aceitar o Pedro aqui, até para a gente poder despedir dele, né, André? Perfeito. E é isso, pessoal. Vão acompanhando, tá? Turma, vou até confirmar com o Arnaldo, depois eu aviso no meu Instagram lá, se já está no site, eu acredito que já esteja, né? Passar a palavra para o Andrezão, depois para o Pedro, para a gente poder despedir, vocês descansaram um pouquinho também, né? Perfeito. Não, para mim, olha, Fernando, parabéns aí a todo mundo que se envolveu. Eu acho que o curso está bem bacana, deu um trabalho danado para achar os professores, mas enfim. E obrigado também ao Pedro. E, pessoal, mandar ver, vamos levar a sério e estudar pra caramba, que vocês vão atingir o sonho de vocês aí. É isso aí, pessoal. Também vou agradecer aí a oportunidade aí que o Fernando teve essa brilhante ideia aí, o convite do amigo André, e dizer assim para os candidatos, como mensagem final, o concurso é amanhã, entendeu? Então já terminou a live aqui, já começa a estudar, o concurso é amanhã, não tem sentar e estudar, né? De separar seu material e não entrar nesses papos do o material tal é melhor, o material, mas tem um material tal que é melhor, quando vê tu acumula um monte de coisa e não estuda nada, né? Definam bem o material, peguem uma boa bibliografia, um bom resumo de uma matéria, uma jurisprudência, agora definam seu material e confiem nele, né? Porque tem sempre muito aquela história do mas o fulano tem um material que é não sei o que é o santo grau, mas o fulano tem não sei o que, isso aí eu acho que atrapalha o candidato, né? Então, assim, quando vê, tá com uma pilha de coisa e não acaba não lendo nada, porque não dá para fazer tudo, o tempo é escasso, dividam as matérias, né, conforme a importância, e o concurso é amanhã. Comecem já agora, todo dia segunda-feira, não tem carnaval, não tem nada, não tem ano novo. Vamos estudar que vale a pena. Vai valer a pena depois. Isso aí a gente vai passando na turma, viu, pessoal? Isso que o Pedro falou é muito importante. Esse tipo de orientação a gente passa na turma, né? O pessoal do MES faz. Fala, olha, a gente tem 30 questões em cada grupo. Qual a sugestão para você dividir o seu tempo, por exemplo? Como você faz para poder abraçar, né, o conteúdo? Isso é extremamente importante. Porque eu falei, não adianta você tirar 30 em penal e processo penal e tirar 14 em processo civil. Você vai ficar fora. Você vai ficar fora porque você não atingiu a média do grupo. Né? Então, trabalhar com inteligência, né, com estratégia é fundamental. E quando a gente manda as rodadas para vocês vão perceber que a gente faz justamente isso. A gente procura fazer com que o aluno cresça de forma constante.
em todos os blocos. E aí, é claro, eu já sou muito bom em direito constitucional. Ótimo para você. Você tende a estourar um pouquinho mais ali. Ah, mas eu tenho uma deficiência, por exemplo, em direito internacional. Ótimo, a gente vai te nivelar no direito internacional para você poder conseguir aquela pontuação mínima, pelo menos, para buscar a segunda etapa. Pessoal, então vamos lá, né? Vou despedir, deixar o Pedro descansar, deixar o André também. Eu também vou descansar. Se tiver alguma dúvida, é só mandar para a gente, tá bom? E a gente vai dando notícias. Eu vou confirmar a data e vou avisar, vou colocar lá a data de início certinho da turma. Se eu não me engano, tá? É dia 12 de setembro. Mas o fato é rápido, não demora, porque eu vi gente falando que era em prova até dezembro, acho difícil, mas se tiver, a gente tem que estar com tudo bem engatilhadinho também. Tá preparado. Ok, pessoal? André, Pedrão, obrigado. Boa noite. Pessoal, beijo no coração. Abração. Até mais. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.